Olá, meus amigos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma lição do nosso estudo bíblico online. Hoje vamos estudar a lição 6 do nosso estudo bíblico, que tem como título Jesus e a Intercessão. E eu queria aqui deixar os meus parabéns para você que já estudou a primeira lição, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e nesse momento está estudando a sexta lição. Nós estamos avançando aí pela graça de Deus e eu tenho certeza que a sua vida, assim como a minha, tem sido muito abençoada. Então, antes de começar a estudar a nossa quinta, na realidade a nossa sexta lição, nós vamos fazer uma oração pedindo o Santo Espírito que ilumine a nossa vida, a fim de compreendermos mais um pouco da palavra do Senhor. Então, vamos orar nesse momento? Oremos. Grande Deus e poderoso Salvador, mais uma vez queremos dedicar nossa vida e o nosso tempo ao Senhor. Pedimos que nos ajude a compreender a essa lição, termos sabedoria para vivermos o que for aqui ensinado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje vamos falar sobre Jesus e a intercessão. Eu queria começar aqui com o primeiro texto e também com a primeira pergunta, que fala sobre o porquê Deus pediu para que Moisés construísse um santuário. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o santuário que Deus pediu para que Moisés construísse. Mas antes de falar sobre esse santuário, é interessante pensarmos um pouquinho e refletirmos sobre o que levou Deus a pedir a Moisés que construísse um santuário. E essa resposta eu gostaria de conferir com você na Bíblia. E, por favor, abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, tá bom? Eu vou repetir para você gravar. Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo nesse livro. Eu vou aqui abrir a minha Bíblia também e vou ler com você, tá bom? O livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 8, tá? Diz exatamente o seguinte: E me farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então você percebe que Deus pediu para que Moisés construísse um santuário com o objetivo de habitar no meio do povo. Então essa seria a resposta para essa nossa primeira pergunta. Deus pediu para que Moisés construísse o santuário porque Deus, o Senhor, queria habitar e se aproximar do povo, tá bom? Então, a construção de um tabernáculo no trajeto de Israel à Terra Prometida revelava a disposição de Deus em estar entre o seu povo e ampará-lo. Não é interessante? Então, Deus pediu para que Moisés construísse o santuário, porque Deus ele queria amparar o povo, ele queria habitar com o povo e cuidar de forma carinhosa do seu povo. Então foi por esse motivo que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo ou o santuário, tá bom? Vamos aqui para mais uma pergunta do nosso estudo de hoje. A pergunta seria o seguinte: o tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? Você percebe que Deus ele tinha um modelo no qual Moisés tinha que copiar esse modelo e construir um santuário. E a pergunta qual é esse modelo? Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e a gente vai ler o versículo 19, tá bom? Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Fala o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Você percebeu? Ainda em Êxodo capítulo 25, versículo 9 e o versículo 40, menciona que Deus havia mostrado para Moisés o modelo do santuário que ele queria que Moisés construísse. E a pergunta que a gente levantou é o seguinte: qual foi esse modelo? E onde estaria esse modelo que Deus pediu para que Moisés fizesse um igual?
E a resposta é o seguinte: esse modelo estaria no céu. Era o santuário celestial, tá bom? Então, respondida essa pergunta, nós vamos aqui para a nossa terceira pergunta de hoje. Em que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre, no santuário israelita? Como é que funcionava a questão do cerimonialismo no santuário que Deus pediu para que Moisés construísse? Como é que funcionava? Essa resposta nós vamos também ver aqui na palavra do Senhor, tá bom? Por esse motivo, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 29, e nós vamos ler o versículo 38, tá bom? Eu vou repetir, que é para você me acompanhar. Êxodo capítulo 29, versículo 38. Aqui nós vamos ver a resposta da pergunta que levantamos, tá bom? Diz o seguinte: isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Então, em que consistia a cerimônia diária do santuário terrestre? Consistia na matança e na sacrificação de animais. Então, cada animal que era sacrificado ali no santuário que Deus pediu que Moisés construísse, era o que tinha como base para a lei cerimonial do santuário israelita, tá bom? Então, os sacerdotes, eles eram mediadores entre Deus e o povo. Eles realizavam os sacrifícios que representavam a oferta única de Jesus no Calvário, tá bom? Então, o que consistia a cerimônia do santuário terrestre? Consistia na sacrificação e na matança de animais, e esses animaizinhos, eles também tinham um símbolo que representava também o próprio Cristo, tá bom? Então, nós vamos aqui para uma próxima pergunta que fala o seguinte: qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer para você uma outra pergunta que é necessário respondê-la antes da gente responder essa aqui, tá bom? O que deu fim? O que deu fim ao santuário israelita? Por exemplo, nós sabemos que hoje não precisamos mais matar animais e nem sacrificar animais para receber o perdão do nosso pecado. Basta ir a Cristo com o coração contrito, com o coração arrependido e clamar por perdão, e o nosso Pai, como é um Pai misericordioso, Ele nos abraçará e nos concederá o perdão e também a oportunidade de reconstruir uma nova vida. Mas alguma coisa, algum evento aconteceu que deu fim ao ritual e também à lei cerimonial, que era a base do santuário israelita. E a pergunta é: qual foi esse evento que deu fim ao santuário israelita? Vamos ver essa resposta na Bíblia? Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51, tá bom? Eu vou repetir para você. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, tá bom? Diz o seguinte, olha só, eu vou ler para você e, por favor, acompanhe comigo, tá bom? Mateus capítulo 27, 50 e 51, fala assim: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então você percebe que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dando a entender que não mais havia separação entre santo e santíssimo. A ovelhinha mais não precisava ser morta e nem sacrificada. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro, que se chama Jesus, havia morrido no lugar daquela ovelhinha, e Cristo também substituiu o sumo sacerdote, o sacerdote que ministrava no santuário na época de Moisés.
Então, qual foi o evento que deu fim ao santuário israelita e bem assim à lei cerimonial? O evento que aconteceu foi a morte e o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, é por esse motivo que eu e você hoje não precisamos mais matar cordeiros e muito menos ir a sumos sacerdotes, porque o nosso único sumo sacerdote hoje e mediador entre Deus, entre o povo e Deus, esse é Jesus Cristo. Ele se encontra no santuário celestial, intercedendo por você e por mim, lutando pela sua salvação, da sua família e por cada vida hoje que existe sobre a terra. Então, que Deus seja louvado por isso, não é verdade? Vamos aqui para a outra pergunta que ficamos de responder, tá bom? E é o seguinte, qual é a obra de Jesus no santuário celestial? O que Jesus faz no santuário celestial, já que Ele é o nosso sumo sacerdote? Vamos lá? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 8, versículo 2, tá bom? Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Olha só o que diz. Continua acompanhando comigo, tá bom? Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, qual é a obra, qual é a missão, qual é o trabalho de Jesus no santuário celestial? A obra de Cristo é interceder, é lutar pela nossa salvação. Então, olha só o que eu vou dizer para você aqui, preste atenção. Se existe alguém que está mais interessado na sua salvação do que você mesmo, esse alguém se chama Jesus, tá bom? O nosso sumo sacerdote. É Ele quem está mais interessado em salvar a sua vida, em restaurar o seu coração. Então hoje, se desejarmos e aceitarmos Cristo como nosso Salvador, Ele promete lutar por nós e nos garantir a certeza da nossa salvação. Se tão somente entregarmos a vida a Jesus e submetermos as nossas vontades à vontade dEle, Ele garante nos restaurar completamente e transformar e salvar a nossa vida. Porque Ele faz isso e deseja continuar fazendo isso por você no santuário celestial, tá bom? Então, vamos aqui para mais uma outra pergunta do nosso estudo, que é o seguinte: por que o santuário celestial ele precisava ser purificado, né? E é claro, a purificação do santuário celestial não é algo literal, pois o mesmo não precisa de purificação, pois está no céu, no lugar onde a paz e o amor reina, né? E não a impureza. Então, de forma simbólica, o santuário celestial precisava ser purificado. Mas a pergunta é, por que era necessário a purificação do santuário? Então, eu convido você novamente a abrir comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 24, tá bom? Eu vou ler aqui e, por favor, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá? Diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquelas. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você entendeu? Então, por que o santuário celestial precisava ser purificado? De uma forma simbólica, a resposta seria o seguinte: o santuário celestial, assim como o terrestre, precisava ser purificado dos pecados simbolicamente transferidos para ele por meio do sacrifício. Então, a morte de Jesus e a ida de Cristo lá no céu nos mostra
que o trabalho sacerdotal dele é interceder pela nossa vida e nos levar ao arrependimento dos nossos pecados, para que quando ocorrer o sacrifício e quando ocorrer também a limpeza do santuário celestial, possa também ocorrer a limpeza do nosso coração, da nossa vida, a transformação do nosso caráter. Então foi por esse motivo que o santuário celestial precisava ser purificado de uma forma simbólica, né? Ele precisava passar por esse episódio aí. Então vamos aqui para mais uma outra pergunta, que é a pergunta 6 do nosso estudo de hoje, né? Que fala o seguinte: o que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Então, quando confessamos os nossos pecados a Deus, qual é a atitude do Senhor? Qual é a atitude de Deus em relação a essa nossa ação, né? Vamos aqui, abra comigo a sua Bíblia em primeira carta de João, lá próximo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, tá bom? Então, a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que acontece quando confessamos os nossos pecados? Quando, uma vez que Jesus intercede por nós, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, e nos purificar de toda injustiça, né? Assim continua o texto. Então, quando confessamos o nosso pecado diante de Deus, quando confessamos aquilo que fizemos de errado para o Senhor, Deus agora, Ele nos perdoa, nos concedendo o resultado do sacrifício de Jesus na cruz, que é o perdão do nosso pecado e a purificação da nossa vida de toda a injustiça. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo para você nesse momento. Se você confessar o seu pecado, os seus erros a Deus, se nós fizermos isso juntos, porque todos nós somos pecadores, Deus Ele concede a cada um de nós o perdão dos nossos pecados. E é por esse motivo que não importa quem você é, o que você foi, ou quem você está sendo, se você está arrependido e você vai até Deus com esse coração arrependido, Deus Ele promete te conceder o perdão dos seus pecados e a restauração completa da sua vida. É por esse motivo que Jesus está hoje trabalhando no santuário celestial. Não que o sacrifício dele na cruz foi insuficiente, pelo contrário, é suficiente, sempre foi e sempre será. Mas a obra dele no santuário celestial é para nos dar a entender que ele continua trabalhando em prol da salvação do ser humano. E aqui ele estende diante de cada um de nós uma oportunidade de ter a nossa vida transformada e purificada por ele. Vamos aqui para a nossa penúltima pergunta do nosso estudo de hoje. O que acontece quando Jesus termina seu ministério no santuário celestial? Então, quando Jesus terminar o seu ministério, o seu trabalho lá no santuário celestial, o que vai acontecer? Vamos lá? Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 14, tá bom? Apocalipse 14, versículo 14. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você, por favor, abra também a sua Bíblia comigo e nós vamos ler juntos. Diz o seguinte: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha só o verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos já estão amadurecidos.
Então, o que vai acontecer quando Jesus terminar o seu ministério no santuário celestial? O que vai acontecer? Quando encerrar sua obra em nosso favor, no santuário celestial, Jesus voltará exatamente como prometeu. Então, quando Jesus terminar sua obra no santuário celestial, ele vai voltar. Ele vai vir para buscar aqueles que preparou, aqueles que não renunciaram à sua fé, aqueles que permaneceram fiéis à verdade que está na Bíblia, a verdade que é a Bíblia. Então, hoje Cristo está te dando uma chance de você se preparar para a volta dele, de você aceitar o sacrifício dele na cruz e a intercessão dele por sua vida no santuário celestial. Se você fizer isso, Cristo garante que quando ele voltar, você terá um lugar na eternidade junto ao lado dele. Você não deseja isso? Eu acredito que você deseja, e é por esse motivo que Deus ele insiste em pedir você que entregue a vida dele nas mãos dele, que entregue a sua vida nas mãos dele, para o bem-estar seu e de sua família. Vamos aqui então, já que respondemos essa pergunta, vamos aqui para a nossa última pergunta, tá bom? Que segurança o trabalho de Cristo no santuário nos dá? Qual é a segurança que nós sentimos em nosso coração quando nós olhamos para a Bíblia e entendemos que ela diz que o trabalho de Cristo no santuário celestial é para o nosso benefício, é para o nosso bem-estar? Qual é a segurança que isso nos traz? Então, vamos abrir aqui a nossa último texto desse estudo, que está em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, tá bom? A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, tá bom? Vamos lá. Diz o seguinte: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O verso 2 diz o seguinte: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, você que me escuta nesse momento, hoje você acabou de descobrir que Jesus intercede por você no santuário celestial. Em resposta a essa última pergunta do nosso estudo, podemos concluir o seguinte: a segurança que Jesus nos traz ao nos mostrar o trabalho dele no santuário celestial é que nós temos um advogado que luta e intercede pela nossa causa. Mas para que isso possa continuar nos trazendo uma segurança, nós precisamos continuar entregando a nossa vida e o nosso coração diariamente nas mãos do nosso Salvador Jesus. E o convite que Deus faz para você é: você deseja e aceita Cristo como seu Salvador? E você aceita o sacrifício dele na cruz por você? E entende que ele intercede por você noite e dia para salvar e transformar a sua vida? Se a sua resposta for sim, eu convido você a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo nosso 6º estudo, no qual falamos sobre a Tua intercessão. Peço, Senhor, que abençoe esse meu amigo e essa minha amiga, que tem dedicado esse tempo para ouvir a Tua voz. Peço que os abençoe abundantemente, concedendo cada uma a Tua graça e os preparando para a volta de Jesus. É em nome dele, Senhor, que nós oramos hoje. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pelo tempo que você dedicou para estudar essa lição. E aqui vai o meu abraço para você. Tenha um ótimo estudo e até a nossa próxima lição. Um abraço.